o nosso tema é a mobilização do Conselho de Arquitetura de Manaus para os candidatos a prefeito aqui da capital para melhorar o urbanismo e a arquitetura de Manaus com recomendações e apontamentos e orientações técnicas visando transformar a cidade em um território mais saudável, inclusivo, seguro e resiliente para todas as pessoas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas enviará, na verdade, na próxima segunda-feira, aos 11 candidatos a prefeito de Manaus um manifesto com diretrizes e 51 propostas que são resultado de um debate nacional da categoria denominado de Novas Cidades 2021. E como nós aqui da CBN também lutamos para uma cidade melhor no futuro, também vamos dar espaço a ouvir as propostas do Conselho de Arquitetura e debater as melhores soluções para a cidade de Manaus. E claro, você ouvinte está convidado a participar conosco com comentários, sugestões de reportagem, opiniões ou qualquer tipo de mensagem que você deseje mandar ao nosso WhatsApp. O nosso número é o 981158557. Tem também o nosso e-mail, jornalismo@cbnamazônia.com.br e o nosso site cbnamazônia.com, onde você pode ouvir a nossa programação e também, clicando no link de ao vivo, você entra direto dentro dos estúdios da CBN para acompanhar a nossa programação. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020 e o CBN Audiência Pública já está no ar. CBN Audiência Pública. Bom, e para iniciar a primeira parte do nosso programa hoje, vamos conversar com o arquiteto e urbanista Meglen Valal, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas. Meglen, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Muito obrigada pelo espaço. Meglen, vamos começar aqui falando sobre essas recomendações, né? Como eu relatei aqui, isso foi fruto de um debate, né, entre outras cidades também, que foi denominado de Novas Cidades 2021. Esse manifesto que vai ser enviado aos candidatos, quais são as principais recomendações para que Manaus consiga ir para um caminho melhor no futuro? Bom, vamos lá, Vinícius. Então, assim, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Obrigada aos ouvintes, né, que estão nos escutando e vão participar dessa conversa. O CAUBR, ele tomou a iniciativa de falar sobre as novas cidades, né? E a gente, como conselho no Amazonas, a gente tomou a liberdade de criar essa carta para os 11 candidatos a prefeitos de Manaus, né? E tentando, assim, abrir um espaço de conversa, de direcionamentos, né? Porque a gente se viu, no meio de uma pandemia, completamente perdidos, né? E não só os gestores, mas a gente como a sociedade civil, né? Como pais, como filhos, como mães. Então, a gente viu que hoje a gente não tem uma referência de casa, né? Uns têm saneamento básico, água encanada, outros não têm. E a gente se viu todos iguais, né? Independente de ser no Amazonas, ou em São Paulo, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, todos nós estávamos passando pelo mesmo sofrimento e pelos mesmos anseios, né? De que nós não estamos preparados, né, para uma pandemia, assim como nós não estamos preparados para o dia a dia, né? Manaus hoje não tem saneamento básico na maioria dos seus bairros. Exatamente, né? E eu também vi aqui nessa carta, né, que o assunto saúde, ele tá muito em foco nessas recomendações, até pelas Exato. condições de moradias, né? A gente sabe que sempre quando tem uma chuva forte aqui em Manaus, perto de áreas de risco, a gente sempre fica preocupado, procurando as ocorrências, porque é algo corriqueiro, né? Quando chove, sempre tem um desabamento, alguma coisinha aqui ou ali, e a gente fica atrás das ocorrências. Quais recomendações em relação à saúde, em relação a essas condições de moradias, estão sendo feitas para os 11 candidatos a prefeito de Manaus nesse manifesto? Bom, vamos lá. Então, assim, o que a gente tem em relação à saúde? Primeira coisa, saneamento básico, né? Manaus já é pioneira num programa de saneamento básico que é o Prosamin, né? Assim, e uma cidade no interior, se eu não me engano, até agora só tem uma, que é Maué, também está investindo em saneamento. Então, um dos nossos principais anseios hoje é o quê? Chamar a atenção desses futuros gestores. Para quê? Porque são obras de saneamento que precisam ser feitas na nossa cidade e normalmente elas ficam em segundo plano porque elas não têm visibilidade de obra, né? Às vezes a gente fala em obra, pensa assim,
um elevado, um viaduto, asfalto, né? Mas o que a gente precisa neste momento em questão de saúde é o quê? Saneamento básico, né? Que esses novos gestores tenham um olhar diferente para isso. Em relação às pessoas que estão em situação de risco, existe um programa que o nome é ACS, né? Que nada mais é do que um atendimento que a gente tem para as pessoas de baixa renda para terem acesso a projetos e colocarem as suas casas dentro das normas mínimas de saúde. E isso é de graça, né? A prefeitura oferece esse programa, né? Só que às vezes tem poucos arquitetos disponíveis para atender a população. Então, hoje, o Conselho de Arquitetura, ele se coloca à disposição para ajudar nesse sentido, né? De indicar arquitetos, que são centenas no estado do Amazonas, muitos empenhados nessa causa de pensar em saneamento básico, de ter água potável, porque tu te vê numa situação que você precisa lavar a mão o tempo todo. Aí você pensa que os nossos conterrâneos do Amazonas, eles não têm água na torneira, né? Eles vão ali, ou a casa está numa palafita, ou ela está em cima da água, né? E que são os flutuantes. Então, aquela água que está ali é o que eles usam para tudo. E chegou no momento que a gente precisa se posicionar. Como sociedade civil, como conselhos, como representantes de classe, vocês, como jornalistas, que têm um alcance muito grande, né? Se a gente conseguir pressionar esses novos gestores a olharem de uma forma diferente, com certeza, né, a arquitetura, ela entra nessa parte de saúde neste ponto. Mas a gente, como sociedade, precisa olhar para esses candidatos e perguntar o que você vai fazer em relação a isso, né? Independente de partido, né? Qual é o seu posicionamento enquanto cidadão? O que você vai fazer pelo meu estado, pela minha cidade? Né? O que Manaus tem hoje para oferecer para a gente sair dessa situação que está numa segunda onda já de Covid na cidade, né? Os hospitais estão começando a lotar de novo. Por quê? Né? Como fazer isso ser diferente daqui para frente? Exatamente, né? A questão de saúde, ela está envolvida em quase todos os aspectos da nossa vida, né? Inclusive na arquitetura e no urbanismo, que também são áreas fundamentais para o bom andamento da nossa cidade, para a boa evolução da nossa cidade. Magdalene, a gente vai ter que fazer o nosso primeiro intervalo aqui. Eu peço licença de você para a gente pagar esse intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo e com mais perguntas e também participações de ouvintes. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 981158557. Diz aí pra gente o que você acha que pode ser feito para melhorar o urbanismo da cidade aqui em Manaus. A arquitetura e o urbanismo. Agora 9h48, voltamos daqui a pouquinho com a continuação da audiência pública. Muito bem, já estamos de volta com o programa Audiência Pública aqui da CBN. Hoje estamos falando sobre uma mobilização do Conselho de Arquitetura do Amazonas, né? Onde vão enviar um manifesto para os 11 candidatos a prefeito de Manaus com diretrizes e 51 propostas, que é resultado de um debate nacional da categoria que foi denominado de Novas Cidades 2021. Hoje estamos conversando na primeira parte desse programa com a arquiteta e urbanista Magdalene Valal, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. Magdalene, a gente falava sobre a questão de saúde aí antes de chamar o intervalo, e eu queria conversar com você agora sobre a questão, podemos dizer até turística aqui da cidade, né? Nós temos o centro de Manaus, que é um dos principais patrimônios culturais que nós temos aqui. É um lugar extremamente rico em beleza, em cultura, mas já ouvi de muitos turistas que vinham aqui, inclusive até da minha família, que vieram visitar, que é um lugar muito bonito, mas que poderia ser melhor cuidado. Dentro dessas recomendações, há alguma que trate de uma possível revitalização, de uma possível melhoria da qualidade do centro de Manaus? Vinícius, obrigada pela pergunta. E sim, tem várias propostas nessa linha, né? E principalmente dessa parte histórica, né? Que Manaus, a gente sempre fala que foi a Veneza dos trópicos, né? Então, assim, a gente tem uma beleza completamente diferente de tudo. E neste momento, o que a gente precisa? Olhar de uma forma diferente para o nosso centro, né? Para que a gente revitalizar,
né? A gente tem muitos prédios históricos, né, tombados. Então, quando a gente tem um prédio tombado, a gente tem uma legislação que precisa ser seguida para revitalizar esse prédio, né? Então, aí entra a parte de governança mesmo, né? De governo, que é o quê? Poder utilizar esses espaços vazios de uma forma diferente, né? Porque antigamente o centro era super movimentado. E hoje as pessoas deixaram de morar no centro para morar nos bairros, né? E o centro ele fica um pouco mais vazio, né? Então, assim, isso nos dá uma sensação de insegurança, né? E a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Mas existe, sim, dentre as 51 propostas, direcionada para essa área de revitalização de centros urbanos, né? Como é o Manaus. Perfeito, né? A gente lembra que esse manifesto ele foi aprovado na 34ª reunião plenária ampliada ordinária, reunindo, né, conselheiros federais e presidentes, realizado por videoconferência, né? Sobre mobilidade, Meglin, a gente tem muita gente, né, fala que a gente tem um problema sério de mobilidade aqui em Manaus. Inclusive, quando eu solicito serviços de aplicativos, os motoristas sempre reclamam um pouco da mobilidade e da forma com que as ruas de Manaus foram construídas, né? A gente lembra que Manaus vem de uma arquitetura inglesa, foi construída aí por ingleses, então ela tem uma arquitetura realmente diferente de outros lugares do país. As ruas são um pouco mais estreitas, a gente tem essa realidade aqui que já vem da antiguidade. Sobre mobilidade, há alguma coisa que pode ser feita na visão de vocês para melhorar essa mobilidade? A gente tem diversas obras hoje, como complexos viários, que buscam dar mais fluidez ao trânsito, mas qual é a ideia do Conselho para tentar melhorar também a mobilidade, que é uma questão muito importante aqui na cidade de Manaus? Exato, Vinícius, obrigada. Então, assim, a gente tem várias propostas em relação à mobilidade, né? A principal delas é o quê? Primeiro, não criar novos bairros, né? Equipar o que a gente já tem. Porque a gente vem de uma política pública de novas moradias, de programas habitacionais que estão ficando cada vez mais aquém da cidade, né? Estão ficando mais na periferia. Então, primeiro se constrói, depois você coloca os equipamentos lá, né? Que é a escola, posto de saúde, né? Uma delegacia, um posto de polícia, o sistema de transporte, e daí isso tudo vai onerando, né? Então, o que a gente tem? A gente tem as propostas de mobilidade, tipo de integração de transporte, né? Que seria uma coisa muito importante, né? De vários tipos de modalidades. Hoje no Amazonas a gente só tem o sistema de ônibus, né? De repente poderia pensar numa segunda opção. Já foi pensado, já foi estudado e não saiu do papel, né? Mas quem sabe agora nessas próximas gestões a gente consiga ter outros, né, os sistemas, né, de locomoção. Como você falou dos aplicativos, e isso é um problema muito sério, porque às vezes ele diz que vai e ele não vai porque você está longe, né? Ou ele tem medo de um assalto, né? Ou dependendo do horário, você já fica com menos carros na rua e daí você fica aquém. Então, se a gente conseguisse melhorar essa parte de mobilidade, de acesso, né, ao ônibus para as pessoas, eu acredito que seria um dos pontos altos de Manaus hoje, né? Que a gente pudesse entrar no ônibus hoje e ir para qualquer lugar. Neste momento, dependendo do lugar que você estiver, você demora 2 horas para chegar no trabalho. Exato, né? E a gente já teve aqui em Manaus, né, muitas propostas, já teve BRT, já teve monotrilho, muita coisa que foi especulada e, como você mesmo disse, não saiu do papel. Numa visão de arquiteta, de urbanista que está olhando pelo futuro da cidade, você acha que há alguma possibilidade de um projeto que não fique só no papel e realmente venha para revolucionar esses novos modais aí de mobilidade urbana, como por exemplo o próprio monotrilho, que possa vir a ligar aí uma parte da cidade a outra, mas como a gente sabe, né, já é muito especulado há muitos anos e realmente até hoje a gente não viu ainda como isso sair do papel, isso sair das palavras. Existe algum estudo sobre isso para conseguir melhorar, como você falou, né, outras alternativas para a gente conseguir se locomover e entrar em um transporte, seja um ônibus ou seja qualquer outro tipo de transporte, e a gente consiga sair de um ponto da cidade e chegar até o outro, trazendo como exemplo, sair da Zona Sul e ir até a Zona Leste de Manaus sem um problema nenhum, sem gastar 3 horas do seu dia parado
em um trânsito ou ter que pegar 5 ônibus para conseguir chegar até o local desejado? E sem contar que ele não pode quebrar no meio do caminho, né? Exato. Tem esse detalhe ainda. Que às vezes... Então, assim, eu vejo hoje, a gente como arquiteto urbanista, a mobilidade urbana é um grande problema que a gente tem em todas as cidades, né? A única coisa boa dessa pandemia foi o quê? Os teletrabalhos, né? Que a gente se viu numa situação que você precisava trabalhar e a gente conseguiu se virar em relação a isso, tipo, a gente vai trabalhar aqui de casa mesmo, em algumas profissões, né? Não todas. Então, eu acho que isso vai ajudar muito na mobilidade daqui para frente, né? O fato da gente poder alternar os nossos horários, né? Tipo assim, o horário de pico é 6h30, 7 horas da manhã, porque é o horário que a gente está levando as crianças para a escola. Então, assim, tentar organizar o horário de trabalho dos profissionais de uma maneira que não fiquem todo mundo no mesmo horário, né? Tentando ter uma condição de mobilidade, né? Então, assim, esse eu acho que pode ser uma solução e a gente precisa ter um plano B, né? Um outro tipo de transporte. Não é possível que uma cidade que está rodeada por água, linda como é Manaus, a gente não tem um sistema de tipo assim, de barco do centro de Manaus até a Ponta Negra, por exemplo, sabe? Que como acontece no Rio de Janeiro, né? Então, em outras cidades do país. Então, por que não usar o Rio, que é a nossa maior rua, né? A gente não tem estrada dos 62 municípios do Amazonas, 10 você chega de carro, sendo que alguns deles ainda você precisa de uma balsa. Meglin, eu vou pedir licença aqui de você, porque a gente tem um quadro obrigatório da rede aqui, é o Repórter CBN. Te convido a ficar na linha aí e aguardar a gente voltar daqui a pouquinho. Repórter... Muito bem, já estamos de volta com o programa Audiência Pública aqui na CBN. Hoje a gente está falando sobre um manifesto que vai ser enviado pelo Conselho de Arquitetura do Amazonas para os 11 candidatos a prefeito de Manaus para tentar aí, com propostas e ideias, melhorar a mobilidade, urbanismo e arquitetura de Manaus. Estamos conversando aqui com a vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, Meglin Valal, e aproveito agora para inserir no nosso bate-papo e desejar, claro, um bom dia para o arquiteto e urbanista, voz conhecida de você ouvinte aqui na CBN, o nosso colunista Pedro Paulo Cordeiro, que é arquiteto e urbanista também. Pedro Paulo, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Meglin. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Pedro Paulo, a gente falava, eu e a Meglin aqui, a gente estava conversando antes do repórter CBN e a gente falava sobre algumas dicas, diretrizes, ideias para que se melhorasse o urbanismo e a arquitetura da cidade aqui de Manaus. Ela trouxe aqui algumas posições do Conselho e a gente falava principalmente sobre a questão de saúde, de moradia, né? Questão de muita gente morar em áreas de risco, quando tem uma chuva é uma apreensão com desabamentos, com barracos que acabam caindo, né? Casas na beira do rio ou em cima do rio flutuantes, e ela deu algumas diretrizes aqui de ideias para melhorar. Agora eu queria saber de você, Pedro Paulo, se você tem alguma recomendação junto aí também, olhando esse manifesto, em relação a essa questão. Bom, na verdade o manifesto aí feito pelo CalBR, e logicamente vai ser disponibilizado aí através do CalAM, isso vem em boa hora, tá, Vinícius? O porquê disso tudo? Com a pandemia aí do Covid, nós vimos, ou seja, toda essa questão referente às desigualdades sociais, principalmente a segregação urbana, isso daí foi aflorado, tá? O que significa isso? Muito simples, que as políticas públicas urbanas atuais, elas não estão funcionando, tá? E é necessário se repensar as cidades, nós temos que repensar Manaus, e nada melhor do que uma eleição e um novo gestor para se dar início a isso, tá? Nós temos sim problemas referentes à parte habitacional, que vai desde a questão de regularização fundiária, vai desde a questão de pessoas em áreas de risco. Segundo dados do IBGE, mais de 52% das habitações são irregulares em Manaus, ou seja, é um número enorme, isso é metade da área residencial de Manaus. Então,
tem que se haver, sim, planos a curto, médio e longo prazo para mudar toda essa realidade, porque senão nós só temos a piorar, tá? É algo que eu sempre falo. Manaus, por décadas, ela está se desumanizando. Nós temos que parar isso daí e, logicamente, reverter tudo isso. Perfeito. Olha, a gente já tem aqui comentários de ouvintes, inclusive quero colocar aqui para a Meglin comentar também. Vamos começar aqui com os comentários dos nossos ouvintes. Vamos começar pelo Marcelo Souza. Ele diz: a minha ideia é o transporte fluvial. Para ter uma ideia, da Ponta Negra até o Mauazinho, daria para se fazer pontos para embarque e desembarque de passageiros. Fica a minha sugestão. Você comentou sobre isso agora há pouco, né, Meglin? A gente que é uma cidade banhada a rio, né? Com um rio, poderia ter novas soluções. Olha, muito obrigada aí pelo comentário. E eu penso que nem ele. Eu acho que a gente pode explorar esse modal, né? E que sim, não seria nada diferente pra gente. Tá todo mundo acostumado com a água, com essa coisa do barco, né? E ia diminuir as distâncias, né? Tiraria esse fluxo que é muito grande de carros de dentro da cidade. E eu queria só colocar só mais uma coisa, Vinícius. O Jean Holanda, nosso assessor de imprensa, está me puxando a orelha, porque ele disse que a carta ela já foi entregue aos 11 candidatos na segunda-feira, tá? Eles já estão com esse manifesto e a carta também está disponível no site do CAL para qualquer pessoa que queira nos ajudar com propostas, com críticas, com sugestões. E então está disponível lá. E outra coisa que a gente falou também é acessibilidade e ciclovias, que também é uma outra modalidade, né, que a gente pode usar e que neste momento a gente tem medo, né, porque a gente tem medo de ser atropelado, o carro passar por cima da gente, né, não há segurança hoje nas nossas vias e de repente seria uma boa proposta para a gente ter essa possibilidade, apesar do nosso calorzinho, né, mas se a gente conseguir sair cedo ou à noite, ou mesmo que seja para um esporte, uma questão de saúde, né, que ficou muito clara na nossa conversa aqui, e muito clara para todos, né, que a gente está fora de forma, e agora mais ainda por estar mais parados, né, então seria um jeito da gente cuidar da nossa saúde, poder pegar uma bike, tem grupos de bike em Manaus que são sensacionais. O Pedro Paulo, muito obrigada por fazer parte dessa conversa, ele é um gigante na arquitetura e urbanismo do Amazonas. Esse cara, para quem não sabe, ele criou uma comissão dentro do Conselho de Arquitetura que fala sobre políticas públicas, que até então não existia no Conselho. Então, assim, eu acho que ele vai nos ajudar muito aqui nessa conversa e ele é um cara que faz muito pelo Amazonas e que a gente pode pegar ele para dar uma direcionada nesses novos gestores que estão chegando. Perfeito. Pedro Paulo já é figura conhecida aqui. Eu faço sempre questão, quando a gente vai falar de urbanismo e mobilidade, convidar o Pedro Paulo, porque ele é realmente, como você falou, ele é sensacional. Nosso colunista aqui, todas as quarta-feiras, 8h50 da manhã, ele fala e traz dicas. Inclusive, nesse mês, ele está fazendo uma retrospectiva aí no aniversário de Manaus sobre a história da mobilidade urbana da cidade. Muito legal, hein? Toda quarta-feira, 8h50, a gente escutar a coluna do Pedro Paulo. Você falou, Meglin, sobre ciclovias. Eu quero entrar nesse ponto daqui a pouquinho, mas antes eu vou registrar outro comentário aqui dos nossos ouvintes. Dessa vez é do Augusto. Ele mandou aqui: a questão é que simplesmente não cabem tantos carros no espaço público. Obras como viadutos, pontes, túneis, ampliação de vias são paliativas quando o modelo de mobilidade é centrado no automóvel. Os carros são como substâncias no estado gasoso, quanto mais espaço é dado a eles, mais se expandem. Muitos viadutos em Manaus, que representaram uma melhoria para o trânsito local, em curto prazo, se transformaram em meros transportadores de engarrafamentos de um ponto a outro da cidade. Desta forma, se precisamos nos mover e o espaço para fazê-la limitado, é preciso que nos movamos de forma mais eficiente possível, e esta forma é através do transporte coletivo. Vocês gostariam de comentar? Podem comentar entre vocês aí esse comentário muito pertinente aqui do nosso ouvinte Augusto. Bom, referente a isso, ele está corretíssimo, tá? A grande questão, principalmente referente a essa questão do sistema viário, essa questão do aumento, né, da frota, é que o que ocorre é que foi investido em décadas, certo? Sempre a infraestrutura para os carros, certo? E não está funcionando, todos nós sabemos, tá? Então, é preciso reverter isso, certo? É preciso investir
em transporte público de qualidade, que nós não temos, em ciclovias, como a Meglen falou muito bem, tá? Em calçadas, que nós não temos. Tá? Então, isso tudo é um processo, Meglen e Vinícius, que nós sabemos que não é a curto prazo. Eu sempre falo, sempre afirmo, nós precisamos aí iniciar, lógico, mas nós precisamos de 10 a 20 anos para mudar toda essa realidade. E um detalhe, tem que ter a continuidade das ações. E isso é interessante porque o documento, ele cita muito isso. Tem que existir planos de Estado e não de governo. Exato. Meglen, pode comentar. Vamos lá. Então, assim, eu concordo com o Augusto, com o Marcelo, com o Pedro Paulo, com você, Vinícius. A gente precisa pensar em novas alternativas, né? E o Pedro Paulo falou muito bem das calçadas, né? A gente não tem acessibilidade hoje. Né? Se você tiver você quebrou uma perna, você é um cadeirante, você não consegue chegar no banco, né? Então a gente precisa olhar as políticas públicas e pensar que o centro disso tudo são as pessoas, né? A gente precisa olhar para tudo isso e pensar assim, colocar a pessoa no centro do planejamento e da gestão pública, né? Porque é para ele que esses gestores estão chegando, né? Para essas pessoas que eles vão trabalhar. Então, assim, o Pedro Paulo falou muito bem, os elevados, os viadutos, eles funcionam agora, mas a gente tem que olhar Manaus e pensar assim que ela é uma ilha, né? A gente já chega aqui ou de avião ou de barco, né? Então, assim, é muito, muito trânsito, muito carro. Então, pensar em alternativas, questionar esses candidatos, o que você está pensando em relação à mobilidade de Manaus? Por que não? Né? Vamos cobrar isso, nos juntar, fazer uma corrente do bem, dizer, olha, a gente precisa, né, pensar de outra forma, tentar pensar fora da caixa, sabe? Pegar, tem grandes técnicos no Amazonas, a gente não precisa de ninguém de fora, apesar do meu sotaque ser diferente, tá? Eu sempre digo que eu sou do sul do Amazonas. Então, porque eu amo Manaus como se tivesse nascido o Amazonas. Hoje eu estou fora do estado e as pessoas continuam achando que eu sou amazonense. Eu digo que sim, que eu sou, né? Até porque sou morena, tenho cabelo preto, então eu sou amazonense. Então, assim, e com muito orgulho. Eu acho que quanto mais orgulho a gente tiver da nossa terra, do lugar que a gente está, da cidade que a gente escolheu e que nos acolheu, melhor será a nossa forma de nos comunicar com os de fora. Como você muito bem falou, quando a sua família vem visitar você, Vinícius, né? O que a gente vai fazer para segurar esse turista, fazer com que ele venha para o Amazonas e não vá para fora, sabe? Ou vá para o Nordeste. Então, assim, pensar numa política pública de qualidade, de segurança, de mobilidade, é pertinente hoje, como sempre foi, mas depois dessa pandemia eu tenho certeza que nós, como sociedade civil, como representantes de classe, você que está em casa escutando, né, que vem escutando o Pedro Paulo, que é um espaço maravilhoso para mostrar que os arquitetos eles não são uma categoria de elite, muito pelo contrário, né? A gente está inserido hoje para ajudar a organizar os espaços, a reorganizar os espaços, né? Então, assim, olhem para os arquitetos como técnicos que estão aqui para ajudar, que estão dispostos a se doar seu trabalho. Eu já fiz doação de projetos de escola no Amazonas, porque eu fui conhecer o interior e vi que as crianças não têm água potável, não tem banheiro, a gente está em 2020, sabe? E não é só no interior, na cidade de Manaus a gente não tem isso. Então, falar de arquitetura, falar de saúde, de mobilidade, sempre vai ser pertinente, né? Mas muito agora que nós estamos no meio de uma campanha. Então a gente tem a chance de cobrar. Você é candidato a vereador, o que você vai fazer pelo nosso bairro, sabe? Cobra desse cara, descobre onde ele mora, vai na frente da casa dele, querido, eu votei em você. O que você vai fazer por mim? Né? O que você vai fazer pelo nosso bairro? Onde está a nossa voz, né? Como é que a gente não tem calçada, né? Às vezes a gente passa em lugares que o carro, né, da pessoa que mora naquela casa, o portão ele faz uma curvinha assim, né, para que o carro fique dentro da casa, mas aí ele pega a calçada, né? Há algum tipo de fiscalização que possa ser mais agressiva em relação a isso, né? Pensar que nós vamos ficar com essas crianças na rua, né? Porque o senhorzinho lá resolveu avançar, né? Ou não respeitou o afastamento, sabe? Ou assim, pensar num bairro que a gente possa acolher as pessoas e não criar novos, né? Não, tipo assim, que hoje a situação está tão desesperadora que as pessoas estão invadindo espaço.
né? E daí coloca em risco toda uma cadeia, né? Quando você invade uma área de preservação permanente, você coloca em risco a saúde de todos, né? Perfeito. Eu vou aproveitar aqui antes do nosso último intervalo para ler alguns comentários dos ouvintes, senão não vou conseguir ler todos, né? O Orlando mandou aqui: bom dia, Manaus precisa de alternativas de mobilidade. Semáforos não deveriam ter nas principais avenidas e sim passagens de nível, intercalarem pelo menos 3 horários, saídas das escolas e incluir empresas, passar todos os ônibus para o lado esquerdo da via, já que terminais foram construídos e devem ser utilizados, passarelas nessas paradas com elevadores, passarela no Shopping Plaza, já que a lei municipal todo shopping ter a sua passarela, e semáforos inteligentes e monitorados manualmente para quando não tiver fluxo de carros, abrir para a via que tiver mais movimento. Tem mais comentários aqui. Nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui, Rosário Reis, mandou aqui: transporte fluvial saindo da colônia Antônio Aleixo ao centro, por exemplo, colônia Antônio Aleixo a Educandos. Aí ela até brinca: pronto, já fizemos o itinerário. Tem mais um comentário aqui do nosso ouvinte Túlio Santos Ruas. Ele diz: bom dia, eu vou concordar em parte e discordar em parte com o comentário do ouvinte Augusto, né? Se não fosse feito as melhorias na infraestrutura da cidade, hoje seria um caos total, mas precisamos sim buscar outras alternativas. Muito obrigado, Túlio Ruas, aí pela sua participação. A gente agradece e sempre dá espaço aos ouvintes. Eu vou ter que fazer o último intervalo aqui do nosso programa e a gente volta no final para tratar de mais temas. Inclusive eu quero falar um pouquinho sobre as ciclovias aqui em Manaus. 10h21, voltamos já. Já estamos de volta com o programa Audiência Pública aqui na CBN. Hoje estamos falando sobre recomendações aí do Conselho de Arquitetura do Amazonas para os 11 candidatos a prefeito de Manaus para melhorias aqui no urbanismo, arquitetura e mobilidade da cidade. Bom, a Meglen falou sobre a questão da ciclovia agora há pouco, né? E ontem, me lembro bem que a gente estava falando sobre trânsito aqui na Audiência Pública também, e um ouvinte citou a questão da ciclovia, né? E ele falou que ele citou a questão da Avenida das Torres, né? Parece que a faixa da esquerda da Avenida das Torres para ciclistas no domingo foi retirada. Agora tem uma ciclofaixa na direita, em alguns pontos da mesma via, onde não tem a ciclovia concretada no meio da Avenida das Torres. E ele pergunta: o que acharam da mudança? Ficou mais seguro? Aí, já para responder essa pergunta, já coloco aqui a opinião de vocês sobre as ciclovias em Manaus. Esse modelo que foi feito, que está sendo implementado, é o mais seguro? É o melhor? Podemos começar aí pelo Pedro Paulo. Bom, na verdade, Vinícius, o que aconteceu é o seguinte: a faixa recreativa ela não foi retirada, tá? Ela continua lá no local. O que fizeram foi uma pintura num trecho onde não existe a ciclovia que estão fazendo no meio do canteiro da Avenida das Torres, tá? E aí ela vai continuar somente lá para Efigênio Salles, e aí surge a ciclovia novamente. A grande questão é a seguinte, e é algo que eu sempre afirmo: quando se faz uma infraestrutura, como foi feita para os carros, tem que se fazer da maneira correta, tá? E aquela faixa recreativa, ela está totalmente errada, certo? É impossível um ciclista, no dia de domingo, das 6 ao meio-dia, no dia de domingo, de 6 horas ao meio-dia, ele circular ali. Porque, logicamente, ninguém vai obedecer, se não tiver um segregador. E, lógico, como nós sabemos que não vai ter, então é melhor que ninguém utilize, tá? E se for está sendo feita uma ciclovia no canteiro central, é muito mais seguro, muito mais viável você, logicamente, pedalar na ciclovia quando estiver pronto. Meglen? Olha, mano, essa aí é complicada, porque assim, ciclovia ela precisa ser segura, né? A gente fica pensando assim: eu tenho um filho de 17 anos, se ele for andar de bicicleta de um ponto ao outro ali, eu ficaria em casa tranquila? Hoje eu te responderia que não, né? Então, e de novo a gente volta à questão dos técnicos. Nós temos no Amazonas grandes técnicos, grandes arquitetos, engenheiros, né? Tem uma turma que está na universidade agora que poderia pegar, sabe? Tem professores inseridos nas universidades querendo fazer um trabalho com esses alunos, tá? Então, por que não pegar esses caras e colocar eles para pensar fora da caixa? Dizer: olha, isso aqui está correto? Não está correto, né? Pintar o chão não é fazer ciclovia. Enquanto nós, como sociedade, não nos posicionarmos, isso vai continuar acontecendo,
e se bobear vai ter uma inauguração desse espaço. E não pode ser assim, né? Como Pedro Paulo falou, você não pode entrar naquele espaço ali de 6 ao meio-dia de domingo, que é o horário que as pessoas têm para fazer um esporte, para dar uma caminhadinha, para pegar sua bicicleta. Por quê? Porque não é seguro, que é perigoso. Então a gente precisa, primeiro, de educação. Educar os motoristas, nós como motoristas e nós como ciclistas, né? Que nem que seja colocando cone, que dê o direcionamento para que não, sabe, ouvir os ciclistas, chamar essa turma que anda de bicicleta. Tá bom assim? Não tá. Por quê? Porque o carro ele não vai tirar um fininho do ciclista, como a gente acontece. Hoje mesmo estava dando uma reportagem de um cara que foi atropelado lá. Então, assim, respeitar o espaço das pessoas dentro do urbanismo, né? Dentro da cidade, dentro dos espaços, é a coisa mais importante que a gente precisa fazer neste momento, né? Nos reeducar em relação ao ciclista e principalmente cobrar dos nossos gestores faixas, né, de pedestre, faixas de, né, ciclovias, como o Pedro Paulo falou muito bem, faixas de recreativas, né? Então que a gente tem a Ponta Negra que é aberta no final de semana, que eu acho super bacana isso, as pessoas vão para lá, que elas usam aquele espaço, por que só na Ponta Negra, por que não na Zona Leste, por que não na Compensa, por que não no Educandos, como uma ouvinte agora mesmo falou que estava no Educandos. Então, assim, abrir espaços dentro dos bairros existentes. E com essa força, né, de ter essa mudança dentro do nosso bairro, conseguir sim cobrar por ciclovias de qualidade, acesso, acessibilidade, né? Nós temos uma faixa grande de idosos hoje, né, no Amazonas. Então, assim, como que essas pessoas vão se locomover se tu não consegue, não tem calçada, né? Então, assim, pensar que ciclovia não é pintar o chão, é muito mais do que isso. Você está colocando em risco as pessoas que vão usar esse equipamento, né? Gestores, por favor, olhem com carinho para esses espaços que vocês estão projetando. Usem os estudantes de arquitetura, de engenharia, que estão dispostos a colaborar junto com seus professores dentro das universidades. Usem os conselhos, as entidades de classe, as representações todas. A gente precisa olhar para os negros, para os indígenas, né? Para as pessoas que estão assim, segregadas de tudo isso, né? Os gays, por que eles são atacados, sabe? Então, assim, precisa ser olhado para... O novo gestor precisa olhar para as pessoas, olhar para a cidade de uma maneira global e para as pessoas, né? Para que o Augusto, o Marcelo, a ouvinte lá do Educandos, eles possam ter segurança de pegar sua bicicleta e ir trabalhar. Saber que vão poder voltar, que o seu filho vai voltar para casa se sair de bicicleta, sabe? Aquela meio raivosa, né? Perfeito. Gente, o nosso papo tá muito legal, tá muito bom, muito proveitoso, mas nós chegamos ao final aqui do programa Audiência Pública. O repórter CBN já tá chegando, ele vai entrar aí, a gente não pode cortá-lo, então vou me despedir de vocês aqui rapidamente. Meglen, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, agradeço muito a sua disponibilidade em falar conosco e desejo um bom dia, um grande abraço para você. Obrigada, Vinícius, obrigada pelo espaço. Jean, que é o presidente do Conselho de Arquitetura, obrigado por me permitir estar aqui. O Conselho de Arquitetura está à disposição de todos. Tá? O nosso Instagram é Cal Amazonas, né? Perfeito. _Amazonas. Por favor, entrem lá, comentem, cobrem, peçam a gente mais vezes. Maravilha. Falando. O Pedro Paulo é um gigante. Muito obrigada, Vinícius. Maravilha, muito obrigada, ouvi. Meglen, muito obrigado. Pedro Paulo, grande abraço para você e um bom dia. Até mais. Eu é que agradeço, bom dia e até a próxima. E bom dia, Meglen, obrigado também pelo bate-papo, é sempre muito proveitoso. Bom dia e até a próxima.